Estamos ao vivo, finalmente, né? Depois de tanto tempo, depois de tantos percalços, que palavra bonita, né? A gente está aqui de novo nos estúdios Grava Sim para fazer o nossa edição número 60, né, Tchê? Não sabia. Do Pois é, nosso então. podcast Bafechado. E hoje, mais uma vez, né, a gente tem uma freguesa já que está ficando bem conhecida no nosso boteco, que é a Jandira Uehara. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso espaço. E como é que você tá, velhinho? Beleza? Tô bem, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada. O pessoal aí acaba assistindo em horários diferentes, né? Nosso podcast. Para todos, todas e todes, né? Tamo aí e faz tempo, hein? Uhum, Faz tempo que a gente não se bastante. encontra, caramba. O Lidney já faz ainda um tempinho a mais ainda, É, né? eu tô numa correria louca aí. Mas eu tô de volta, tô de volta. Eu tô vendo o Tio tá até com um boné novo. Boné novo. Você Ele vê tava com um como. boné desgastado da Ah, porra, tá. mas Sobrou, tá bem legal. sobrou R$ 20 aí. Outro boné. Mas tem que usar o boné raiz, cara. Esse boné É, achei muito, muito, muito bem produzido. É Aquele. preto. É. Ele tá sujo, mas é preto e não mas aparece. não aparece. Tá... Mas é isso aí. Então, como eu falei, a nossa convidada hoje é a Jandira Errado, tudo bem? Tudo E o cansaço bom? da campanha, como é que tá? Ah, estamos aí, mas estamos Tá com pique. firme, né? Tudo bem, Hugo? Tudo Faz bem. tempo. Aham. Fernando Tchê, Lidney, esse eu vejo Agora, sempre. Tá enjoando já. Cê- agora É. presencialmente. Você sabe qual que é o apelido dele? O Jorge pediu para eu lembrar aqui no programa. Do, Jorge o Witt, Jorge Witt. sindicalistas. Aquaman brasileiro. Aquaman O brasileiro, né? Lidney. Aquaman, essa eu Aquaman não brasileiro. conhecia. Cabelão, né? Também não sei não. O cara daquela idade ele tá assistindo o Aquaman. Aquaman, é Ah, foda. eu não posso falar nada que eu Ah, também assisto, né? assiste também. Porque Olha os o Aquaman preconceitos. tem esse cabelo? É, Não tão bonito quanto o do Lidney, é. Gente, Não tô não hidratado. tão hidratado quanto o do Lidney, mas também tem eu um conheço por cabelão. outros apelidos que é melhor eu não Não é falar. melhor não É. falar. Qual a Tem- Eu próxima não vou pergunta? fazer isso com ele, tá certo? Bom, Melhor boa não. noite para todos, todas e todos que estão em qualquer horário, né, nos É, assistindo. Sim, em aí. especial a pessoa que está ao vivo aqui. A Eliette Leite já mandou um boa noite. O Ney Engel, que é o nosso membro aqui do canal. Luiz Alexandre, meu pai, a benção pai. O Israel Mário mandou também um alô de Paranapiacaba. Paranapiacaba. É Israel. uma região boa, né? Precisa ser melhor cuidada, né, o Sim, Jandira? sem dúvida nenhuma, melhor cuidada. Eles tiveram agora teve uma luta muito importante, né, em relação à questão lá da Do, implantação do do Porto Porto Seco. Seco, né? Então, por hora está suspenso. Israel é um monitor ambiental lá de Paranapiacaba, já aprendi muito com ele. Legal, Israel. Vontade de te ver de novo e de visitar, principalmente Paranapiacaba, né? Que Sim, é um sim. lugar muito muito importante do ponto de vista histórico e ambiental, né, Uhum. nascentes importantíssimas da Billing estão lá, né, Uhum. é uma área que a gente precisa inclusive aqui no ABC conhecer muito melhor, né, para potencializar, né, o desenvolvimento ambiental e ao mesmo tempo um desenvolvimento econômico sustentável, né, Sim. e a preservação histórica, né, muito importante para a história da classe trabalhadora do Com ABC, né. certeza. Eles, por um tempo, queriam fazer o novo Campos do Jordão, né? Campos do Jordão da ABC queria fazer lá. Então, você vê, o pessoal só olha para Paranapiacaba quando vai fazer algo ruim para Paranapiacaba, né? Os governantes aí, porque e aí conseguiram barrar essa Uhum. coisa de um novo Campos do Jordão, né? E agora esse Porto Seco, sempre essa região, né, tá tendo que lutar contra essas coisas. Não dá para preservar, fazer um polo ali de Não, turístico. aliás, eu acho que a Jandira tocou num ponto que eu achei muito legal, que é a questão da manutenção da história da classe trabalhadora no ABC, né? Sim. A nossa região ela é tão pujante, né, com relação à luta pelos trabalhadores e nem o governo do estado, nem o governo federal atualmente tem interesse em preservar isso, né? Nem o de Santo André, Sim, nem o Paulinho Serra tá não, nem ligando para São aquilo ali. Bernardo, nem não tem. É porque é uma região de Santo André, né, Aham. Paranapiacaba. Não, sim, Sim. mas eu digo o ABC em geral, né? É. Sim, sim, até porque em geral, tanto no município quanto no estado, né, tem uma política quando tem, é uma política de ou de museus ou de centros de memória ligados ao próprio estado, né. Uhum. Agora, precisa ter uma política que vá além disso, que preserve os acervos, a memória dos movimentos, né. Os movimentos Uhum. têm muito olha,
tem movimentos importantíssimos, a exemplo do CIM, que é o Centro de Informação da Mulher, é o maior acervo sobre a luta das mulheres que tem na América Latina, Nossa, fica ali no Anhangabaú. E assim, há trancos e barrancos para conseguir manter, sabe, é trabalho voluntário, é um projeto aqui, outro ali, quer dizer, tem que ter uma política, né, de Estado de preservação de acervo, isso é muito importante, da memória dos trabalhadores, além, obviamente, né, daqueles que o próprio estado, que o próprio município, né, mantém, né. Mas tem que sim. pensar para além disso, né. Uhum. Muitas entidades, muitos movimentos, muitas organizações, né, vão ali, preservando, né, a sua história e o seu acervo. Só que preservação desse tipo de material implica em conservação, em condições, né, Tem ambientais. método, né, para fazer isso. Muito, muito, muito método para fazer isso. Eu trabalhei 5 anos no Centro Nossa. de Memória de Diadema, aprendi muito. Eu posso dizer para vocês que assim, grande parte do nosso trabalho tinha toda a parte de fazer a programação, as exposições, disponibilizar, mas a gente trabalhava mais da metade do tempo limpando mesmo, Aham. sabe, é de máscara, de luva, com pincelzinho, limpando foto, limpando Tomando cuidado para não documentos, estragar, né. colocando, né, em condições de preservação, para não estragar. É um trabalho muito Sim. importante. E sempre quando eles olham para esse tipo de tarefa, né, ô Jandira, é esperando que as pessoas façam aquilo gratuitamente, né. Não abrem concurso para historiador, para sociólogo, para museólogo, bibliotecário, não querem abrir esses concursos. Querem que Isso. as pessoas façam isso, de forma gratuita. Você tem que abrir concurso, né, você tem que contratar, profissional especializado para fazer essas tarefas, né, porque é uma coisa muito não é simples, né, como Não, você está não é falando. simples. Pincelzinho, máscara, tem todo um preparo, todo Não, um e método, depois né. isso só para fazer a limpeza, né, dos materiais. Agora para você catalogar, para você disponibilizar, é um conhecimento importantíssimo. Uhum. E é isso, tem que ter um corpo, né, de profissionais concursados, quer dizer, que vão dar continuidade, né, para além de governos e para além Sim. de programas, tem que ter uma política de preservação, né. Uhum. E, eventualmente, você vai ter programas, né, para disponibilizar, para publicizar, para, né, para extrair, né, Oh, daquele desculpa. daquele acervo aspectos que interessam, né, num determinado momento. Agora, tem um trabalho que é constante e permanente, né, e tem que Uhum. ter uma equipe forte para isso. Agora, isso também vai muito, né, ao encontro do que está acontecendo hoje no Brasil, né. O país ou o estado que não preserva ou que não trabalha com a memória, não cria solidariedade coletiva nas Sim, pessoas, né. Então exatamente. você olha, por exemplo, um trabalho fortíssimo, né, como de memória da Alemanha. A extrema direita cresceu no mundo inteiro, né, Menos muito na lá. Europa, mas cresceu menos na Alemanha, exatamente porque você tem essa ideia, né, de sempre estar trazendo uma compreensão da Não sociedade do que esconde, né, mostra, né, e mostra. contar a história daqueles que foram oprimidos, né. Sim. Aqui em São Bernardo mesmo era para a gente ter um museu do trabalhador, né, que não desprezando o que tem ali, que também tá ligado à cultura, mas achar, né, apelidaram até de museu do Lula, né, para descaracterizar o museu, para não Uhum. para ninguém contar a história pelas fábricas, né, pelos peões aqui, Uhum. né, mas contar a história aqui pelos Marechal Deodoro, pelos vergueiros da vida, né, por essa outra parte da história Sim. que nos oprimiu, né. Que é inclusive agora, né, veja agora com o bicentenário da independência, o que que eles estão fazendo, né, O tenta uma coração coisa tá aí, né. não, gente, isso é uma coisa mórbida, né. Quando eu vi aquilo, olha, eu falei: "Gente, o que que é E isso?". sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do quando mataram o Lampião em Maria Bonita, Não é com vampiro que eles fi fazem isso? Guarda o coração pra não quando eles ficaram andando o país inteiro, principalmente no Nordeste, andando com a cabeça dos 2. Falei: "Pô, é tão estranho quanto, né, você ficar andando com o coração de um cara e Pelo o povo amor, achando bom", não é possível. né, é bizarro demais, né. Então agora essa narrativa, né, essa narrativa que eles, quer dizer, querem impor, quer dizer, vem impondo, né, essa narrativa da independência, né, como se independência fosse esse grito e não o conjunto, né, de lutas que a gente sim, faz até hoje para tentar que o nosso país seja um país que tenha realmente uma independência, né. Agora sim. para isso depende de uma série de outras coisas, né. Sim, Sim, exato. esse ano inclusive é muito decisivo, né.
A gente, por exemplo, sou empregado da Caixa e a gente tá batalhando demais, né, colegas que eu nunca vi se interessando por política, estão interessados, estão manifestando voto, estão falando que não querem que o Bolsonaro continue na presidência. E eu acho que você que é uma pessoa oriunda aí da categoria dos servidores em Diadema, mas acho que você pode falar com muita propriedade também sobre os servidores do estado de São Paulo, que não veem a hora do Rodrigo ir embora e do PSDB sair Nossa, do porque governo, né. 30 anos, né? Mas também não pode entrar só o Tarcísio, hein? Não é só esse cara sair, não é só o PSDB sair não, não é simples assim. não, nós temos toda a condição, acho que Sim, de eleger o sim. Haddad está assumindo compromissos bastante importantes, né, imediatos já, né, com a categoria do ser porque o serviço público do estado de São Paulo, ele foi destruído. Basta ver a educação, né. Quer dizer, a educação hoje, a precarização na educação é alguma coisa assustadora, né. Uhum, Você tem um contingente de professores, são milhares de professores contratados no que eles chamam de categoria O, sem Uhum. direito nenhum. Agora eles querem impor uma carreira, né, Lidne, quer dizer, que na verdade não é uma carreira, é um mecanismo de controle desses professores que, como Exatamente. não são concursados, não têm estabilidade, tá certo? Vão ficar à mercê, né, de direções que manipuladas, né, que em geral, né, claro que não são todas, mas que Uhum. que trabalham num processo, né, de manipulação, assim, assustador. Eu tive conversando com professores que eu fui professora, né, do estado também, né, num período também não era concursada, né, uhum. isso há muitos anos, mas a gente ainda tinha alguma condição, né, de alguma autonomia, né, algum coletivo para trabalhar. Os Sim. professores dizendo que é o sistema de câmeras da escola, quando eles têm que conversar, eles põem a mão na boca, para não ter leitura labial. Para É não se é falar sobre política, para não falar sobre nada, nenhum tipo de organização. Quer dizer, eu fiquei muito assustada, né, com o relato dos professores, porque a gente sabe bastante, mas quem está no cotidiano da escola e quando você para ouvir, né, o que está acontecendo, é muito grave, né. Então é precarização, é o confisco das aposentadorias, né, que é gravíssimo isso que aconteceu. O Haddad já assumiu um compromisso isso é de ótimo. revogar, né, o decreto, Uhum. porque foi um decreto, então ele não precisa passar pela Lesp, ele pode revogar, né, o decreto do confisco das aposentadorias e também está dizendo que vai abrir um processo de negociação com os sindicatos para devolver aquilo que foi confiscado. Então isso é Uhum. muito Sim. importante, né, um Haddad, ponto de vem falar com a partida. gente aqui inclusive, viu, tá É. convidadíssimo. Então, Uhum. é muito importante isso, né. Agora, não é só na educação, né, a saúde, né, que está totalmente Uhum. terceirizada, né, a maioria inclusive na maioria dos municípios, grande parte dos municípios, por essas OSs. As OSs, elas impõem um processo de trabalho que é muito parecido, você que é de banco, né, de Uhum. metas, Sim. cumprimento de metas, tempo para Pressão. pressão para atendimento, isso é totalmente incompatível, às vezes, com o SUS, né, que é um sistema de saúde, baseado num princípio de humanização, Uhum. né. Então, como é que você impõe um processo que é idêntico, idêntico. E aí, se você for pegar um contrato da SOS, você vai ver o seguinte, que tudo isso está vinculado com o que eles vão ganhar. Sim. Então, ó, então lá no contrato que eles fazem: "Ó, nós vamos atender tantos mil". Eles reduzem ao máximo o número de trabalhadores, né, para atender Sim. esse percentual e com um sistema de meta. Vocês já pensaram saúde mental, depois de uma pandemia, com esse processo que nós estamos vivendo, né, assim, de aumento, né, dos problemas, né, psicológicos, psiquiátricos, 15 minutos para atender uma pessoa, isso é para sair dali com uma receitinha, tá certo, de um medicamento, né, que tá Uhum. certo que vai deixar a pessoa, sei lá, de que jeito, mas tratamento mesmo, humanizado, do jeito que o SUS preconiza, não tem, é impossível num sistema como esse. Aliás, uma Fora o assédio, né? O sim, O assédio assédio é um moral. assédio e moral sim. institucionalizado. E uma das coisas que mais estão pegando agora é o adoecimento mental, né. A demanda por profissionais, por psiquiatras e psicólogos explodiu. Então, se fosse numa situação normal, essa pressão já seria grande.
né, a pressão pelo atendimento rápido. Agora que a demanda está muito maior, as pessoas que oferecem o serviço de tratamento mental para as pessoas também estão se transformando eles mesmos nos próprios pacientes. Exatamente. Porque a pressão que eles estão tendo para atender rápido estão fazendo com que eles adoeçam também, né? Adoecem. É um mecanismo de assédio institucionalizado. Quer dizer, não tem como não ter assédio num processo de trabalho como esse, né, e é inconcebível, né, que no serviço público a gente então assim, tem esse tipo de processo, né, de trabalho. Uhum, Então, assim, nós eu acho que o governo do Haddad vai ter que encarar isso de frente, né, Uhum. com vai ter que certeza. iniciar um processo de desterceirização. A gente sabe que isso, com o que fizeram, né, nessas últimas décadas, obviamente você não faz isso de uma hora para outra, porque você tem que fazer concurso público, né, você tem que reestruturar, né, a Não é gestão simples, né? pública, né, não é simples. Agora, precisa ter isso como princípio e precisa E começar ter vontade o ano política, que né? vem, Exato, é. já abrindo concurso para educação, para saúde, tá certo? Para as outras áreas também, mas para essas que são a que atendem, né, a Sim. grande massa da população, para que a gente possa, em alguns anos, ter um serviço público realmente público, tanto e de qualidade, né, tanto na educação, quanto na saúde e nas demais, né, demandas, né, por serviços sociais, né. Particularmente, eu usei os serviços do CAPS, que é do SUS, e é um serviço muito bom, os profissionais são muito bons. E você conversando com o pessoal, assim, da área, quando eles confiam, né, porque também tem essa coisa de confiança. Por que que essa pessoa tá me fazendo todas as perguntas, né? E aí eu cheguei no quê? Falaram assim: "No governo da Dilma e do Lula não estava faltando profissional, por conta dos cubanos. Sim. E por conta de todas essas pessoas que se formaram, por conta também das políticas públicas de educação do governo Lula e governo Dilma. Porque a gente sabe o que acontece. Um estudante que vem da burguesia, da classe alta, classe média, que faz medicina, ele não vai querer trabalhar no Heliópolis. Ele não vai querer trabalhar no interior de Rondônia. Dificilmente. É isso que acontece. Então, o Brasil está chegando num número bom de médicos, mas não é médico para todo Pois mundo. é, é. Não é médico para todo É, mundo. Não é aqui no assim. o sudeste tem uma média É. boa de habitantes por médico, né, mas não é Mas para a não é população, assim, né. exatamente, É, é Mas pior, falta né. médico exato, aqui em São Bernardo, em exatamente. Diadema, em Sim, Santo imagina André, em nos Mauá. rincões do Brasil, É. né. Eh, então, isso aqui em São Bernardo tá faltando, profissional da saúde, né. Aí você imagina isso, claro, a nível nacional. Uhum. Então, tem coisas que a gente vai ter que correr muito atrás, por muito tempo, mas como você falou, né, Jandira, tem que começar 1º de janeiro, algumas coisas vão ter que começar, né. Abrir concurso, eh, vai ter que ter contratação imediata para manter. valorização, né, desses Sim. profissionais também. Você Uhum. você vê tantas pessoas que estão na área da enfermagem, a base, né, o Sim. auxiliar, o técnico, o professor, né, O próprio essas policial bases, o militar, próprio né? policial militar, Que né. a polícia militar, ela é atacada duramente pelo próprio Estado. Eles vendem uma ilusão para a população, que às vezes é assaltada num semáforo, trabalhador que é assaltado num Sim, ponto de ônibus, que a polícia mais violenta é a solução, que leis mais duras são a solução, porque eles não querem investir em inteligência na polícia. Eles não querem, 3% dos crimes cometidos no estado de São Paulo tem resolução. E eles não querem mudar esse patamar. Por quê? Porque dá Isso. trabalho, porque é difícil de fazer, porque precisa ter inteligência, porque precisa correr atrás. Então é muito mais fácil falar que bandido bom é bandido morto e pressionar. O policial também é uma das categorias que mais adoece no país, sim. né? Principalmente o policial do estado de São Paulo. Mas, ô Jandira, só para a gente abordar nesse tema, mas de uma forma um pouco paralela, a gente falou de uma série de coisas que o governo Haddad precisa fazer aqui, né, a gente falou bastante, mas assim como o que a gente espera do governo Lula, o governo Haddad também vai ser um governo em disputa, né. E a gente precisa
a partir do dia 1º de janeiro, quando ele tomar posse, eu acho que em 1º de janeiro, né, se eu não estiver errado, a gente que é do PT, os nossos companheiros do PSOL, dos partidos mais à esquerda, a gente precisa também estar em cima do governo, talvez não criticando, né, mas ajudando inclusive o Haddad a trazer mais as pautas para a esquerda, né. Sim, nesse sentido, quer dizer, a Assembleia Legislativa, a gente aumentar nossa bancada, né, ter uma bancada, né, do PT e das esquerdas forte e articulada, né, porque um dos problemas também que a gente sente, às vezes, é os mandatos, cada mandato por si, isso é Uhum. algo que nós temos que superar, né, nós temos que Uhum. ter uma unidade política, né, tentar, compor, né, uma frente, né, das esquerdas para fazer um enfrentamento lá dentro da Assembleia, né. Agora, o que é fundamental, ao meu ver, é o fortalecimento do movimento sindical e dos movimentos populares. Sim. Isso é fundamental, né. Por isso que essa Se organizar mesmo, né? se organizar mesmo, porque esse processo agora de essa campanha, né, ela tem que servir para isso também, né. Uhum. Tem que servir para isso, para a gente fazer um debate, quer dizer, do que nós queremos, que São Paulo nós queremos, que Brasil nós queremos, e para alterar a correlação de forças, para poder, quer dizer, a classe trabalhadora, né, estar numa posição melhor nessa disputa, Uhum. nós precisamos combinar a luta institucional, eleger, tá certo? Por isso essa eleição tão importante, né, Sim. e, ao mesmo tempo, fortalecer os movimentos, isso é fundamental, né. As conquistas que a gente teve sempre foram, conquistas da luta institucional articulada com a luta social. Mesmo na Constituição de 88, por que a gente conseguiu avançar em vários aspectos sociais, SUS, né, deu a base para o SUS 2 anos depois, né, Uhum. educação, assistência e tudo mais, porque tinha um movimento, tinha um movimento, nós tínhamos uma minoria na Constituinte. Do PT, salvo engano, eram 26 deputados federais, acho que no total da bancada progressista eram 120, parece, contando, Mas bastante barulhenta, né. entendeu? Bastante barulhenta e respaldada por um Uma base movimento, social, né, né. por uma base social, por um momento de ascenso das lutas, né, nos anos 80. Sim. Então, por isso que a gente chega em 88 assim. Isso é fundamental Uhum. para a gente conseguir agora, né, fazer essa disputa, tá certo? Uhum. Essa disputa que é a boa disputa, né, da boa Sim. política, tá certo? Que é pelo programa que nós queremos, né, que a classe trabalhadora, quer dizer, quer colocar para o país, né, e as demandas são imensas, né, são imensas. E a gente tem uma tarefa enorme, né, porque só um sujeito coletivo muito forte, né, formado por todos, né, A os esquerda tem que partidos de voltar a se unir, esquerda, né, exatamente, os ô partidos de Jandira? esquerda, os movimentos, novos A movimentos, direita fortalecer os Uhum. a atuais, direita isso se une e a gente se divide, né, a esquerda se divide. Tá na hora. Não é que todo mundo tem que pensar igual, até o momento de união, Sim. né. Pô, olha onde a gente chegou. Governo Bolsonaro, Pelo amor, né. não dá, temos que se unir. A gente falando eu deixei passar, mas a gente falando de Paranapiacaba, e você falou de câmera, né, essa inteligência, às vezes é tão simples você trazer essa inteligência tanto para a polícia militar quanto para outros setores. Por exemplo, a minha causa é animal, vocês sabem. O maior número de abandonos de cachorro, de gato, né, de animal que a gente tem em casa é em Paranapiacaba, aqui na região. E aí você fala: "Pô, mas é uma mancada de quem, né, é ruim quem abandona". Mas tem gente que não tem dinheiro para bancar um animal que está doente. É muito dinheiro. E aí a pessoa, por mais apegada que seja, por mais amor que tenha por aquele animal, prefere abandonar e pensar: eu não vou sofrer", ou uma outra pessoa vai pegar e vai cuidar, que tem melhores condições, Uhum. né. Eh, por isso também a gente pede hospital, público. veterinário público, sabe. Isso é totalmente gratuito. E aí não é só pelo animal, já está provado por pesquisas, que o animal traz muita coisa boa para o ser humano. Sim. A pessoa fica mais ativa, a pessoa grau de, doenças da mente baixam, sabe, é muita coisa. Mas em Paranapiacaba também, falando do SUS,
é a maior taxa de suicídio do Grande ABC. E a gente está no Setembro Amarelo, né, que é prevenção ao suicídio. E apenas um governo foi para Paranapiacaba dar uma palestra sobre suicídio em setembro, Uhum. que foi um governo do PT que fez isso. Então é esquecido. Como uma prefeitura, como um governo sabe que a maior taxa de uma doença tá ali e não faz nada para isso, sabe? Não tem um acolhimento, não tem. Não fazem. Então, tudo isso que eles trazem, essa direita, o PSDB, que é a direita, né? É um projeto contra o povo, Uhum. né? Em todos os sentidos. Eles têm o projeto deles lá de poder, mas o povo é esquecido sempre, né? Em todos os setores aí. Sim. Jandir, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando um pouco aqui da região, falou do estado, e tem uma pauta que bate muito para você, que é muito caro, que é a questão das mulheres, né? E na região do ABC, parece que você é a única candidata do PT nas 7 cidades, né? Isso é importante, É hein? muito importante, né? E como é que você vem trazendo essa A pauta deputada estadual, a né? deputada estadual pelo Isso. PT? Isso. Como é que você olha esse cenário das mulheres ainda, por mais que tenha avançado um pouco, né, mas muito menos do que deveria, como é que tem sido sua abordagem na cidade, né, e no estado todo a questão da pauta das mulheres? Tá. Posso fazer um comentário sobre o que o Fernando Claro. colocou, que eu acho que é bem importante, né? Uhum. Essa questão, né, do suicídio, eu não sabia que Paranapiacaba tinha esse índice, mas isso está ligado com aquilo que a gente estava discutindo anteriormente, né? Sobre a saúde mental, né? Quer Sim. dizer, se você tem isso, né, então isso tem que estar dentro, obviamente, dentro dos processos de da política de saúde mental da Uhum. região, Com né, uma certeza. política ela não é aleatória, né, ela tem que estar muito vinculada, quer dizer, às características do que acontece, né, Na no tal região, território, então, assim. tá certo? E essa questão também que você colocou dos animais, né, a gente precisa olhar isso de uma forma integrada, né, porque realmente, né, tem uma principalmente com os idosos e crianças, isso é Sim, muito, muito claro, né. Uhum. Inclusive terapias, né, que incluem, sim, tá certo, os animais, porque sabe, quer dizer, como que essa relação se desenvolve. E uma coisa também que sempre me chamou muita atenção, que é a questão da humanização, né, das pessoas que estão em situação de rua, né. Sim. Quer dizer, que precisa de teto, que precisa de trabalho, e uma parcela de tratamento. E, assim, o que chama muito atenção é o cuidado que muita gente que mora na rua tem com os animais. E aí, esses abrigos que colocam as pessoas muitas vezes não pode levar o animal, ué, sim, aí a pessoa não vai. Não é certo, Sim. se ela vai ter que deixar o cachorro no não vai, frio, não não vai. vai, entendeu. Então, assim, quando vai pensar nessas políticas, tem que pensar em tudo. E humanização inclui os animais, essa relação com os animais e a importância que isso tem, né, para Se você quer dizer, para 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 o bem-estar, para o conversar, bem a viver, né. Jandira, com o pessoal em situação de rua, que todos têm animal, ou a grande maioria, né, Uhum. você vai ouvir sempre uma frase: "Eu só me sinto humano porque eu tenho meu animal". Isso. Isso é muito, sabe, é uma coisa muito grande. Uhum. E como a gente está falando do Haddad, temos que eleger o Haddad para o governo estadual, ele foi o primeiro prefeito a criar uma lei onde o animal tem que ser aceito nos abrigos, Então, isso é na fundamental. na cidade de São Paulo. Em O Principalmente Diadema Dória foi o isso para o o feito estado, Dória né. também. entrou, cortou. Cortou, né. Eu lembro que em Diadema, não me lembro qual foi mas nos governos passados do PT também o abrigo aceitava os animais, né. É. E eu me lembro que isso me chamou muito atenção à época, porque é algo mesmo eu trabalhei com população de rua há 5 anos, né, Uhum. e com jovens e crianças, Uhum. e a gente quer dizer, isso já naquela época, sabe, era muito claro, né, essa relação e que isso tinha que estar incluído nessa relação humana, né. Então, Lidney, essa questão é realmente, né, eu sou a única candidata do PT a deputada estadual aqui nas 7 cidades, né. Acho que é assim, que essa questão, quer dizer, da mulher hoje é uma questão central, porque assim, a desigualdade,
né, as opressões, elas atingem toda a classe trabalhadora. Agora, Sim. tem segmentos da classe trabalhadora que são muito mais afetados, e mulheres. A questão de gênero, a questão das mulheres e a questão racial, sabe, não dá para você, pensar numa política, né, numa política que combata a desigualdade sem você pensar Uhum. que essa política necessariamente ela tem que ser uma política de reparação, né, portanto de Sim. priorização, né, desses setores. E veja, aqui no ABC, a situação das mulheres, não só aqui no ABC, né, no estado todo, mas particularmente, quer dizer, a questão da situação de violência, a situação de desemprego, né, isso tudo está muito articulado. Você vê, a questão de segurança, só o que você estava Uhum. colocando. O Estado de São Paulo não faz concurso para a Polícia Civil desde 2012. Tem um déficit em São Paulo de 15.000 investigadores para investigar, porque a Uhum. polícia militar vai lá, vai para a delegacia, Sim. tem que ter uma investigação, tá Uhum. certo? Então, ou seja, não existe resolutividade, porque não existe inteligência e não existe investigação. E isso afeta diretamente as mulheres, né? A gente vê muita reclamação de delegacia da mulher, né, e além muitas vezes do despreparo, mas não só, do horário de funcionamento, das 8 às 17, né, a violência não acontece das 8 às Não tem horário para 17, né, não acontecer, tem né? horário para Não. acontecer. E agora o que acontece? As mulheres vão, quer dizer, já é difícil chegar a fazer a denúncia, sentir segurança, né, para fazer a denúncia. Aí faz a denúncia, a maior parte não vai ser investigado, porque não existe estrutura na Polícia Civil, a Polícia Civil está desmontada. Tá certo? Então, veja como essas questões estão todas Uhum. além, né, por exemplo, em Diadema agora, a prefeitura fez a Patrulha Maria da Penha, acho que isso é muito importante, né, as Sim. mulheres da Com a guarda GCM, municipal, né? tá certo, com a Guarda Municipal, isso tem que ser feito também, né, em nível estadual. Mas a questão das mulheres, que nós temos que ter abrigo, eles tentam terceirizar, eles querem terceirizar até casa-abrigo, né. Então, assim, que é um lugar, assim, uma casa de passagem para um período, né, muito, muito, grave, né, da Uhum. vida das mulheres, né, que precisa ter todo, né, toda Uhum. uma preparação. Agora, veja, nós temos que ter esse sistema, né, do acolhimento, do atendimento às mulheres vítimas de violência, mas o fundamental é que ela tenha condições de sair de lá e ter autonomia, é trabalho e renda. Se não tiver tudo articulado, isso vira um círculo vicioso, tá certo? Porque, ué, se ela não tiver condição de ter autonomia para recomeçar a sua vida, tá certo? Trabalho, né? Uma renda que seja adequada para ela, muitas vezes para os filhos, como é que faz, né? Então, essas políticas têm que estar articuladas, né? E as mulheres, quer dizer, tem um déficit de política de trabalho para a mulher que a gente precisa olhar disso de uma forma global, né. Uhum. Então são várias ações que a gente precisa ter para que a gente possa ter uma política de trabalho e renda para as mulheres. É muito interessante, você falar sobre isso, porque eu não sei se eu vou conseguir traduzir o que eu estou pensando, mas vou tentar. Essa campanha, até porque o Bolsonaro está muito mal entre o público o eleitorado feminino, está havendo um esforço, né, e outras candidaturas, como o da Simone Tebet, está tendo um esforço para que acolha, entre aspas, as mulheres. Só que a impressão que eu tenho é que eles querem que as mulheres tenham uma opressão rosa, né? É só a trazer a mulher para o debate, mas sem empoderamento econômico, sem trazer liberdade para a mulher, sem que ela possa ter uma vida digna, né? É a mulher ter as mesmas dificuldades, só que as dificuldades de uma forma especial. Trabalhar o empoderamento, trabalhar a liberdade econômica, que é o que, por exemplo, é o que você está falando, essas candidaturas de direita, a candidatura do Bolsonaro, a candidatura da Tebet, elas Vai não contra trazem, as mulheres, né? ela vai É, contra as Vai claro. mulheres, contra as né? mulheres, né? E chega até a É, página 2, né? Por é. exemplo, como a Jandira falou, a mulher vai na delegacia da mulher lá entre 8 e 5 da tarde, vamos supor, ela foi, fez a queixa. Se você não tem política pública para isso, para Uma criar porta de emprego, saída, né? ela vai Uhum, ter que voltar para casa Exato. onde ela sofreu o abuso, a violência. É isso. uhum. Tebet é assim. A mulher, mulher, mulher. É igual Holiday na causa da racial.
Você quer um Fernando Holliday representando os negros? Não dá. Você quer uma Tebet que votou contra a Dilma, a primeira presidenta? Então é até a página 2. Uhum. Nem página 2 eles chegam, né, Nem em página nada, 2. entendeu? A Tebet, ela votou a favor do congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, tá certo? Ou seja, o corte, né, das políticas, todas as políticas que são importantes para as mulheres, da educação, da Sim. saúde, da Uhum. assistência, de tudo, né, dos investimentos, né. Uhum. Ela votou pelo fim da aposentadoria, na reforma da previdência, ela Sim. votou na reforma trabalhista, tá certo? Que precarizou ainda, então quer dizer, gente, fora isso, né, basta pegar, puxar o histórico, né, e vai ver lá, quer dizer, quem a matança dos índios, né, quer dizer, ela defende o marco temporal. Então não dá, gente, tem que ter recorde de Não classe. Eu precisa ir não longe, sei, né? eu Nós não falamos de mulheres sei, da classe trabalhadora. eu não sei se É ela isso. defende o marco temporal, porque ela tem uma fazenda em área de conflito com a nação Guarani Kaiowá. Talvez seja por isso, mas eu não sei. Quem sabe, né? A gente Por não que pode afirmar, será, né? né? É. Não, gente, é assim, nós temos que fazer, sabe? Não basta ser mulher, né? Essa Uhum. história de mulher, esse feminismo liberal, né? Isso não nos interessa. Uhum. Isso não nos representa. Nós precisamos de mulheres da classe trabalhadora, comprometidas com as pautas das mulheres trabalhadoras, né? Veja, ontem o presidente Lula recebeu aqui em São Bernardo, né? Várias entidades e representativas das empregadas domésticas. Tem assim, olha, a questão das empregadas domésticas no Brasil retrata o que é o país do ponto de vista de gênero e raça. 1943, a CLT, tá certo? Uhum. Lá, né, os direitos trabalhistas, né, esses mesmos que estão sendo dilapidados, lá em 43. As mulheres empregadas domésticas, que são uma categoria enorme no país, tá certo? Sempre foi, e é uma herança do escravismo, Uhum. né? E a maioria negra, elas só conseguem os direitos, né, parte, faltam ainda alguns, né, mas a maioria dos direitos que estavam inscritos na CLT, 72 anos depois, em 2015, com a presidenta Dilma. Então veja, 73 anos. Tá, isso é para o reconhecimento, né, desse trabalho enquanto trabalho, né. E agora, quer dizer, com o revés que a gente sofre depois do golpe, né, com isso, quer dizer, praticamente, a emenda constitucional que garantiu os direitos das empregadas domésticas está lá intacto, mas a trabalhista e esse conjunto de precarização, né, meio que anulou, né, esses direitos que precisam ser resgatados, né. E ontem, por isso, foi muito importante esse ato, né, do presidente Lula aqui em São Bernardo com essas mulheres. Vê que isso retrata Sim. muito a condição da mulher e da mulher negra, né, no Brasil, Sim. né. E essa Uma herança que a herança gente tem, né, essa herança que a gente tem. E nós precisamos pensar em trabalho para as mulheres, nós precisamos pensar, além da questão do trabalho, aí em diferentes perspectivas, né. O trabalho primeiro, assim, nós precisamos no país de industrialização, tá certo? Precisamos Uhum. reindustrializar o Brasil. Isso é fundamental. Emprego de qualidade, emprego vinculado à tecnologia, né? Tudo isso. As mulheres têm que ter acesso também a isso, a esse trabalho. Isso é fundamental. O Brasil não vai ser independente, nunca, enquanto não for um país industrializado e tiver um outro lugar na divisão internacional do trabalho. Isso é fundamental. Eles querem fazer do Brasil, Um né, um fazendão, né? fazendão e um buracão, né? Aí Um não precisa buracão de da ciência, mineração. né? Não precisa de ciência, não precisa de emprego de qualidade, não precisa de nada. Isso tem a Não ver com precisa a de escola, educação, não né? precisa de Uhum. educação, não precisa. Por que eles não investem em ciência e tecnologia? Por que reduz? Porque não precisa, gente. Para fazer o agronegócio não precisa disso. Eles fazem lá, né, a sua tecnologia, mas a serviço, né, dessa destruição, né? Aliás, o agronegócio, ele é o responsável pela destruição ambiental do país, né? Às vezes a gente tem uma ideia, outro dia me perguntaram isso, não, você está falando do agronegócio, mas e a industrialização? Você está defendendo isso aí, não vai trazer poluição? Então, não. Tá? Se você tem hoje, nós temos que investir numa indústria limpa, numa Sim. indústria de Que isso tudo já tecnologia. existe, né? Já Isso tudo já existe, né? existe. Por exemplo, o que a pandemia mostrou, né, que o Brasil, que tem um parque industrial bem estruturado, a gente pode ter uma indústria da saúde
muito forte no Sim. país, fazer uma reconversão industrial. O Brasil não produziu respirador, que é uma tecnologia simples, teve gente que morreu sufocado por causa disso. Então, veja, então, e uma indústria da saúde significa indústria de alta tecnologia, imagina esses equipamentos todos aí, Sim. tomógrafo, ressonância e outros que eu nem sei o nome, a indústria, farmacêutica, tá certo? Testes, Que né? é A gente tinha testes, né, testes o de Butantan, quer dizer, mostrou a importância que tem, né, a indústria farmacêutica, eu defendo, nós temos que ter estatais que produzam os medicamentos. Gente, está faltando medicamento e a gente fica à mercê dos problemas de mercado internacional, quando podia produzir no Brasil, e Sim. à mercê dos interesses das grandes empresas farmacêuticas. Quer dizer, nós temos que ter uma outra política, né? Ter um investimento industrial, estou falando da área da saúde, Uhum. obviamente tem outras áreas importantes. Então, as mulheres têm que estar incluídas nesse processo, tá certo? Dos empregos de qualidade. Agora, nós precisamos ter outras medidas também, né? Uma das medidas importantíssimas é a economia do cuidado, né? Isso que se chama economia do cuidado, certo? São bilhões, bilhões de trabalho que as mulheres fazem todos os dias. Tá certo? Tem valor econômico, a OIT já mensurou isso, todo ano sai pesquisa sobre isso, né? Tem valor econômico, isso não é reconhecido. Você Uhum. sabe, não sei se vocês sabem, uma coisa que muito importante, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, e mais 9 países, naquele primeira onda dos governos progressistas, né? Uhum. Na América Latina, esses países asseguraram na sua Constituição que, ao fazer as contas do PIB, né, do Produto Interno Bruto, ou seja, as Sim. riquezas de um país, tem que estar lá o valor do trabalho reprodutivo, desse trabalho cotidiano que as mulheres fazem. Aí você fala, bom, mas isso muda em que a vida das mulheres? Imediatamente, nada, né? Mas isso abre o caminho para a gente pensar, tá certo? Que cuidadores familiares têm que ter renda básica, tá certo? E quantas mulheres não podem trabalhar porque cuidam de pessoas com deficiência, cuidam de Sim. idosos, tá certo? Que a aposentadoria, né, como na Argentina as mulheres conquistaram isso, tá certo? Ela tem que ser reduzida a partir de determinadas, condições das mulheres, mães de crianças com deficiência, o tempo tem que ser contado, você tem que considerar, né, esse tempo da mulher também como um tempo laboral, de trabalho, que encurta, né, o tempo No para a Brasil foi o aposentadoria. contrário, né, Foi o contrário, estenderam. estendeu, entendeu? Então veja, isso é fora muito isso, o importante. país para, né? Foi, Se não tiver isso, o mundo exatamente, para, né? entendeu? Então isso é É. trabalho e tem que ser reconhecido como trabalho economicamente fundamental para um país, Uhum. né? A começar pela Constituição e por todas os direitos, né? Novos direitos que as mulheres têm que ter, que venham a partir daí, né? E outras questões que nós temos que pensar no trabalho das mulheres, economia solidária. Muitas mulheres, né, na economia solidária, certo? E assim, gente, fazer feira não garante renda para as pessoas sobreviverem. Sim. Nós temos que ter, não tem banco público mais em São Paulo, tem que ter banco público para financiar pequenos negócios, pequenas empresas e a economia solidária. Há muitas mulheres estão na economia solidária. Aí tem que ter financiamento, mas não só. O Estado é o maior comprador que tem. O Lula mostrou o caminho. Quando o Lula fez a lei que 30% da merenda escolar, da alimentação escolar, tem que vir da agricultura familiar. Uhum. Por que a gente não pode que 30% dos lençóis, da fralda geriátrica, dos pães, de um monte de Sejam coisa, não veja produzidos. do sistema cooperativo? Uhum. Por que Sim, É não pode possível. isso? Não sim. é? Não é possível De um isso? Se for trabalho Sim. possível, eminentemente de um trabalho que daí sim mulher, você vai né? ter um circuito, né, da economia solidária, tá certo? De outra que você vai para outro patamar, Sim. né? E isso pode envolver A muitas compra mulheres, garantida, né? né? Novas funções de trabalho, na saúde, por exemplo, cuidador de idoso, em 4 anos, vocês sabem disso, aqui a nossa região do ABC vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que de 0 a 14. Em 8 anos, o estado de São Paulo também vai estar assim. A gente sabe o que tem que fazer para as crianças. Nós sabemos que tem que ter creche, educação de qualidade. Agora, e para os idosos? Como é que nós vamos fazer? Entendeu? Com esse contingente, as pessoas estão vivendo mais e tem que ter direito a viver bem. Tem que ter centro-dia que você possa deixar
né, seu pai, sua mãe, sua sogra, né, as pessoas, Sim. os seus idosos num lugar que eles tenham bem-estar, as pessoas que não tenham mais condições, tá, você tem que ter lugares de longa permanência que sejam decentes, né. É, com Eu qualidade, fui né. em Cuba em 2006. E isso não foi oficial, foi andando por Cuba, né, por Havana, que na área mais rica, onde tinha as mansões, né, onde ficam as embaixadas, tinha, assim, o que tinha dos chamados asilo, né, da casa de repouso, das melhores casas que tinham lá, para as pessoas poderem viver bem, sabe. Então é isso, nós precisamos, assim, como é que vai ser uma tragédia social que nós vamos viver no estado de São Paulo e aqui no ABC, se a gente imediatamente, governo do estado, prefeituras, não começarem a ter uma política efetiva, tá certo? De atendimento na saúde, cuidador de Vai idoso. ficar mais caótica ainda a Não, situação, e né. aqui em São Bernardo é o contrário, porque a prefeitura está sucateando o centro de referência do idoso, Pois é. que é aqui Sim. no Parque Municipal, né, eles, terceirizaram o atendimento, até baile eles terceirizaram, tô comprando Pois ingresso, olha, é, gente. é um Não, e absurdo. é inacreditável quando a Jandira fala isso da transversalidade que a mulher passa, né. Porque a gente fala sobre as mulheres, muito sobre a questão da violência e tal, né. Sim, Aí quando você vai ver, né, desde a questão do e aí depois que ela falou isso, eu comecei a reparar, a gente tá em, né, milita, vai para partido, quantas pessoas não conseguem antes, assim: "Eu não posso ir porque eu tô cuidando do meu filho", né. Agora fala: "Não, eu tô cuidando da minha sogra, sim. né, não Da vou minha mais da mãe, minha mãe". E sempre a Eu tenho que mulher, né. né, sempre a sempre é mulher, mulher, né, a relação sempre é sempre é mulher, mulher. tá Muito certo. louco isso. Então viver mais tem que ser viver bem, viver com qualidade, viver com direitos, né. Amanhã, Sim. inclusive, nós vamos fazer uma live sobre esse assunto, é a segunda, inclusive. Pô, Porque é legal. uma das coisas assim, que eu estou me deparando nessa campanha. Fazer campanha, gente, é uma coisa muito boa, é um processo educativo, Uhum. né. Em primeiro lugar, eu falo que além da, né, do componente político, da tarefa política que a gente tem agora de eleger o Lula, Haddad, eu, assim, esse fazer essa campanha, quer dizer, poder, a gente estava, né, que a gente que é do mundo sindical, né, muito nas nossas categorias, então agora Sim. sair, e conhecer, sabe, as realidades, por exemplo, essa questão mesmo dos idosos, uma coisa que eu me deparei na campanha. Primeiro, assim, entendendo o estado de São Paulo, pegando os dados, eu falei: "Gente, mas esse envelhecimento é igual ao da Europa, e nós não estamos fazendo nada igual ao da Ásia". E aí você sai na rua, você vê, sabe, situações, né, de idosos sozinhos, deprimidos, No famílias que estão Chile vivendo no Chile, com da as reformas aposentadoria. do É, Pinochet, tá batendo agora nos pois é. idosos. A maior taxa de suicídio de idoso no mundo é no Chile. Sim. Não é sem querer, É. Acabaram com a aposentadoria privada, Aposentadoria, né. que É. não, Uhum. eles nã não conseguem se sustentar. não é sem querer, é um projeto que tá Sim. batendo agora, né. Sim, sim. Bom, eu vou só fazer uma pequena pausa aqui, porque o pessoal tá participando, que é uma beleza. Tô Então vendo vou aqui, mandar viu. uns boa noites aqui. A Eliette, ela tá falando sobre Delegacia da Mulher, tá falando aqui: "Endurecer a Lei Maria da Penha, torná-las, mais dura com aumento de penas, pois o Brasil está no ranking dos que mais cometem feminicídios e violência doméstica", né, e ser tratada ao ir na delegacia prestar queixa com cuidado e respeito mesmo em um país machista e patriarcal. A Wanda está falando sobre a importância de votar em mulheres, né, colocou aqui o nome de algumas candidatas a deputada federal também. No ABC a gente tem 2 do PT, né, candidatas, a gente tem candidatura no PSOL, a deputada estadual aqui da região, então tem bastante opção de mulheres. O Carlos Wellington mandou um boa noite, a Maria Lima mandou um boa noite, a Elisa Nascimento também, a Flávia May está dizendo que teve que fugir da aula para assistir essa aula sua de direitos humanos, né, muito bom. Eh, a Shirley está mandando um abraço do Comitê Popular Vinhedo, né, grande Jandira, disse ela. O Israel está falando: "A minha arroba é professora da categoria O, e estava falando sobre a necessidade de se ter atenção psicológica já nos primeiros anos do ensino também". É uma falta de cuidado muito grande do governo do estado, né. Aproveitar que eu fiz essa interrupção aqui, só convidar você novamente a se inscrever no nosso canal, fazer como o nosso amigo Ney Engel, virar membro, por menos de uma cervejinha lá no Mundo Livre, né, tchê,
mesmo Verdade, quando está na promoção, verdade. né, Ainda que é assim é mais barato. mesmo assim é mais barato. E olha que a cerveja no Mundo Livre é, ó, no precinho, viu? No precinho. Vocês precisam, inclusive, conhecer o Mundo Livre, que fica na Avenida Prestes Maia 1350, 50, 13,50. número cabalístico. Assim como os estúdios aqui, estúdios Gravacim, né? Se você quiser gravar Se videoaula, você fazer quiser seu gravar, se você podcast, quiser sim, isso, grava sim. grava assim, grava, não grava assim. Tá, Aqui na tá vendendo Jurubatuba, jingle né? já. Vendendo jingle. Aqui na Avenida Jurubatuba 1350 também, né? Arroba Gravacim, né? Então, precisar aí de serviços de estúdio, já sabem onde procurar. Obrigado aí ao Mundo Livre, obrigado ao pessoal do Gravacim. E, Jandira, deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa, falar um pouco sobre desenvolvimento econômico. A nossa região, ela está passando por um processo de desindustrialização muito grande, né? O pessoal preguiçoso gosta de falar que a culpa é dos sindicatos, Sim. mas a grande verdade, a gente sabe que é pela falta de estrutura. O Dória ficou sabendo que a Ford ia sair de São Bernardo pelo Jornal da Globo. Maravilhoso, né? Isso é um gestor com G cedilha. João Trabalhador. Mas a gente sabe, na verdade, que a falta de investimento em infraestrutura, principalmente na nossa região aqui do ABC, é muito grande. Aliás, no estado inteiro, né? Porque se você parar para pegar, se você parar para ver que a gente não tem uma linha de metrô ainda que liga São Paulo a São Bernardo, mas o povo de Osasco também não tem, mas o trem que deveria ir de São Paulo a Campinas não vai. Ma- a estrutura férrea, inclusive do estado de São Paulo, ela só se resume à capital, né? Poucos ramais aí na região metropolitana, mas para qualquer lugar que você quiser ir, você precisa pegar uma estrada. E aí chega a época de final de ano, tá lotado. eh, o produtor rural, independente do tamanho, precisa escoar a produção, tem que pegar a estrada, tudo depende de estrada em São Paulo. E como tudo que o governo do PSDB faz, faz muita conta gotas, né? Eles ficam se vangloriando de coisa que o Mário Covas fez lá em 95, 96, porque eles têm pouco para mostrar em uma gestão só. E é um problema gravíssimo para a gente aqui no ABC, né? Essa questão da estrutura, seja ela em estradas ou a própria organização urbana do ABC, né? E o pedágio é baratinho também, né? No preço. Bom, eu uso pedágio todos os dias, porque para entrar para minha casa preciso Diadema, usar né? pedágio. Não tem escapatória, né? É pedágio, pedágio. Mas não, é isso que você fala, quer dizer, primeiro assim, que a região, ela é uma região integrada, né? Sim. Integrada, quer dizer, ela é desintegrada, mas ela deveria ser integrada, né? Uhum. Então, portanto, as soluções que nós temos, tanto na questão do transporte público, no escoamento da produção também, né? Uhum. Num processo de reindustrialização e tudo mais, ele necessariamente ele é regional, né? Não é algo que é de São Bernardo, né? Que é de São, né? Passa por soluções Sim. regionais, né? E a questão também, quer dizer, do transporte público, porque aí você, quer dizer, como é que pode Que é essa vital, né? região não ter metrô? Né, Sim. não ter metrô, quer dizer, o metrô, o transporte público em São Paulo sempre foi alvo de negociata, né, a gente sabe disso, tá certo? Não é algo que Sim. foi, a própria lentidão, né, todos os planos que foram feitos e não foram cumpridos, né, tem a ver com esse processo todo, né, de eles se apoderam, né, dos recursos públicos, tá certo? E Uhum. eles deixaram que isso acontecesse, né, esse tempo todo. Essa reversão precisa ser feita. Quer dizer, nós não vamos ter uma região, né, do ABCDMMR, né, desenvolvida, integrada, se não tiver esses investimentos aqui, mas investimentos olhando para o futuro, né? A gente tem que tem que pensar, né, Sim. qual é o que nós queremos para a nossa região, tá certo? Que tipo de industrialização, nós vamos ter reconversão aqui, né, nesse parque industrial, tem que ser uma coisa planejada, pensada, né. Ué, a China, por que que a China por que que a China é o que é? Porque planeja, né. Porque Exatamente. planeja, nós não temos planejamento nenhum. Esse consórcio intermunicipal que, como princípio, né, como ideia, né, a concepção original lá atrás, Celso Daniel, quer dizer, deveria funcionar hoje, o que que é isso?
E que é isso? Senta lá os prefeitos de cada cidade e tal, não tem integração nenhuma, não tem um processo regional, não tem nada, tá certo? Virou uma coisa totalmente inócua. E a ideia, né, de um Sim. consórcio, dessa questão das Era soluções uma ótima regionais, ideia, né? claro, entendeu? Agora, com essa política que está colocada, né, não tem, porque é uma política de lapidar, né? De lapidar os recursos públicos, de lapidar o Estado. E outra coisa, né? Qualquer processo de industrialização no Brasil, tá certo? Ele precisa de ter investimento estatal. Sim. A gente só teve, tá certo? Impulsos de industrialização, soluços de industrialização no país, Quando o Estado estava quando o ali, né? Estado entrou, é a mesma coisa agora. Vai ter que ser isso, né? Se a gente quiser mesmo colocar o Brasil. E é óbvio que isso é uma disputa imensa, né? Porque aí isso está articulado com a questão do papel da Petrobras, Sim. tá certo? Tem que retomar, né? Tá articulado com um monte de coisa. Você vai, né, a indústria naval, né? Que teve um impulso tão importante, né, nos governos Lula e Dilma. Isso Acabaram. acabou. Quer Acabaram. dizer, como é que pode, né? Isso. Então, assim, a gente precisa ter tem que ter e nesse sentido, esses próximos 4 anos, eles vão ser muito importantes para criar as bases. Isso não é algo que você vai resolver só em 4 anos, mas se não criar as bases agora de um processo de reindustrialização, um processo articulado, e o ABC, sem dúvida nenhuma, é é parte importantíssima desse processo, né, Sim. nós, quer dizer, nós não vamos conseguir, dar conta de ter o Brasil que queremos. O Brasil que queremos passa por isso, e passa aqui pela nossa região. Agora essa história, como é que é culpa do sindicato, gente, quer dizer, Isso é muito velho, né? isso é E velho, preguiçoso, É né? né? velho, né? Isso Isso é é Velho, velho e velho, é muito preguiçoso, Isso é preguiçoso. Sandrenberg, né? rançoso, É. né? É uma coisa assim, sabe? E agora veja, olha, aí ó, agora acabou de não tem a ver com esse tema, vocês verem o que é esse país. Durante a pandemia, toda hora a gente via na televisão o quê? Ah, os profissionais da saúde, os grandes heróis, palmas para eles. Vocês viram o que aconteceu? Depois de anos e anos de luta pelo piso nacional da enfermagem, tá certo? A gente consegue aprovar o piso nacional da enfermagem, que não é nenhuma fortuna, Uhum. tá certo? Mas é o mínimo que a gente precisa para estruturar, inclusive o setor da saúde, e ter um reconhecimento de verdade. Sim. Vocês viram, o STF, né, o ministro Barroso, acabou de suspender, né, a aplicação do piso nacional da enfermagem, porque os empresários, Sindicato dos tá certo? patrões, né? Dos patrões, foi lá e disse: olha, não tem condição de pagar, vai ser o seguinte, se for isso aí, nós vamos demitir. Entendeu? Então, olha o país que a gente vive, olha as estruturas, as instituições que estão aí, tá certo? Por isso para mim é uma questão central. Eu não estou indo, me dispondo aí para uma Assembleia Legislativa, para um espaço institucional, entendeu? Para ficar lá fazendo burocracia e mais do mesmo. Porque isso que está acontecendo, a gente não pode, de maneira nenhuma, entendeu? Quer dizer, se acomodar nesses espaços, entendeu? E não fazer desses espaços espaço de enfrentamento a essas questões, entendeu? E enfrentamento e, ao mesmo tempo, de mobilização, tá? De ter ligação com os movimentos, com as categorias, com o movimento Continuar na popular, rua, né? entendeu? Continuar na rua, tá certo? E o espaço do embate que a gente tem que fazer dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Congresso Nacional, a gente tem que situar muito bem. Eu saber o que quem tem que fazer o enfrentamento lá, mas não é lá só, Uhum. tem que ser fora. A base tem A que base continuar tem que sendo na rua, continuar, né? entendeu? E a gente não pode, em hipótese alguma, nessa situação que está o nosso país, dar passo atrás, tá certo? E fazer desses espaços de mais do mesmo, né? Porque ainda mais essa Lespe, né? Muita gente pergunta: Uhum. para que serve? Para É, que serve? exatamente. Entendeu? Então, agora, para a gente conseguir lá dentro, né, fazer uma luta grande, a gente vai precisar também, tá certo, ter uma articulação, aquilo que a gente falou lá no começo, Sim. de bancada,
tá certo? Não pode ter, esse assunto é desse deputado, esse assunto é desse, Essa essa região é região. desse, essa região é daquele. Você é É. deputado Você estadual, tem que né? É. estar trabalhando Deputado para um estadual. projeto, tá certo? O Não pode ter projeto feudo, não né? não pode ter feudo, a gente vai ter que superar muitas coisas, né, muitos vícios que Sim. vieram nessas construções da institucionalidade, tá Quebrar, a certo? gente tem que quebrar um monte de narrativa também, né, Jandira? Pois é. Essa é uma narrativa que não cabe mais no mundo globalizado. Eu sou uma deputada estadual da região de Vinhedo, Jundiaí, Louveira. Você só vai ficar aqui? Se a gente Não, só ficar numa região, por exemplo, tudo que a Jandira colocou aqui é interessante demais, né? E quando a gente traz a narrativa, essa quebra de narrativa, por exemplo, o transporte público, ele está atrelado à qualidade de vida e geração de emprego. Sim. Porque um empresário que está no centro de São Paulo, ele vai contratar alguém ali por perto, porque ele também paga uma taxa lá do transporte público, né? Ou vai contratar uma pessoa de Ferraz de Vasconcelos. Ele vai contratar o que está mais perto, porque ele vai pagar Sim. menos. É isso, o capitalismo é isso, né? E eu estou falando de Ferraz de Vasconcelos porque minha avó é de lá, né? Eu tenho família ali na região. Quando foi criada uma estação de trem no bairro deles, porque assim, eles estavam num local ou que você pegava você tinha que pagar um ônibus para ir para o centro de Ferraz de Vasconcelos, que tinha uma estação de trem, ou para Guaianazes, eles estavam no meio do caminho. E aí você tinha que pagar duas tarifas. Uhum. Quando colocaram uma estação de trem no bairro deles, mudou tudo. Gerou comércio, gerou emprego, gerou não sei o quê. Ali já, sabe? Abriu um açougue, abriu um mercadinho, abriu. E a pessoa só pagava uma passagem para chegar até o centro de São Paulo, Uhum. porque tem a sim. baldeação em Itaquera, né? Então isso não é uma coisa só tratar do transporte público, é dinheiro, é qualidade de vida, a pessoa vai ficar menos tempo também no transporte Uhum. público, né? E você falou de Cuba, ô Jandira, e da nossa indústria naval, nossa construção civil. Eu ouvi muita crítica ao dinheiro que foi para Porto Mariel, dinheiro brasileiro. Mas aí a gente tem que fazer chegar a informação também. Eu acho que a esquerda se burocratizou muito, deixou de Fazer o enfrentamento, fazer o né? Porque a enfrentamento direita não tem e medo, né? trocar essa ideia É. continuar trocando uma ideia com o povo, continuar estando nas ruas. Porque 90% do material para o Porto Mariel foi feito aqui no Brasil. Gerou emprego aqui no Brasil. Ninguém sabe disso. Além disso, China estava atrás desse Porto Mariel, Uhum. México, Canadá, Espanha. O acordo foi feito, é claro, pela proximidade que o Fidel tinha com o presidente Lula. A gente não pode negar isso. Mas eles vendem isso como algo ruim. E foi isso que trouxe benefício para o Só, Brasil. e traz benefício ainda, Jandira. É. 10% de tudo que vai entrar no Porto Mariel para sempre é do Brasil. Para sempre. Então é um ótimo negócio. O Porto Mariel já se pagou para o Estado brasileiro e vai De um continuar local trazendo. geograficamente estratégico, né? Sim. Também tem É. isso. Agora, Fernando, você tocou numa questão importante, né? Que para mim é muito importante, né? Eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu sou uma mulher socialista, tá certo? Não esconde, né? Não escondo e digo isso assim que eu acho muito importante, porque ou a gente recupera um projeto histórico, sabe, um projeto de perspectiva que abre horizonte para a classe trabalhadora, para uma sociedade realmente sem exploração, ou nós vamos trabalhar sempre, nós vamos dizer sempre o seguinte: é comida no prato e um emprego aqui? Não, entendeu? Então, assim, para mim é muito o que me move desde os meus, sei lá, 16 anos que eu comecei até hoje aos 58, tá certo? É o seguinte, a luta que a gente faz no dia a dia, a luta que a gente faz, para conseguir vaga na creche, para conseguir, saúde de qualidade, para ter melhores salários, melhores A política condições, pública em a geral. política pública em geral, a luta imediata que a gente faz, ela só ganha um sentido mesmo estratégico se a gente tiver, entendeu, uma perspectiva, e para isso tem que fazer disputa política ideológica. Quer dizer, a gente vai sempre se contentar em falar: "Tudo bem, sociedade capitalista é isso mesmo, capitalismo é legal", entendeu? Não é, gente. Não é, não existe solução para a classe trabalhadora para valer, tá certo? Para você ter todos os direitos, para você ter bem-estar, para ter uma sociedade, quer dizer, igualitária dentro desse sistema. Não existe, né?
Isso não quer dizer que a gente vai conseguir fazer isso amanhã ou que eu vou até ver isso acontecer, né, já tendo hoje meus 58 anos. Agora, a luta que a gente faz tem que ser uma luta também de conscientização da classe, entendeu? Da classe, das mulheres, né? O nosso feminismo, mulheres, tem que ser o feminismo socialista. Tá certo? Tem que ser um feminismo que vai questionar de cabo a rabo essa sociedade que a gente vive e a origem dessas opressões. A mesma coisa o movimento antirracista, né? Não pode ser uma coisa americanizada, tá certo? Tem que ser uma, porque não tem como é que você vai desvincular, como querem alguns, tá certo? O combate ao racismo da luta de classe. Não tem Sim. como, gente. Agora, a gente tem que falar as palavras, como elas são. Temos que falar luta de classe, temos que falar socialismo, Não é só temos que questão ser semântica, né? Não é anticapitalista, só questão entendeu? semântica, Agora, é isso não quer dizer, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que eu tenho que estar aqui falando de teoria, falando de. Não, a gente tem Uhum. que fazer construção Sim, cotidiana, tem que sim. encantar essa juventude tem que querer um mundo, mas muito diferente desse, entendeu? Tem que querer mudanças radicais. Né? Nós crescemos, nós conseguimos nos constituir enquanto partido, enquanto movimento, assim ou não foi? Sim, Né? com Então, certeza. assim, eu acho Não é que isso é classe média, é fundamental. classe Não é trabalhadora, né? classe média, lembra? Não é Ah, não, agora colaborador, tem. né? Não é colaborador, não. Quando Nossa, eu me vejo dá colaborador, uma dor. não é? É, Time me dói. é. Time me dói quando Não, fala. acho que Porque o colaborador, time, pra o mim, é meu pior. time. Mas vocês. Pra mim, colaborador me dá Isso ácido, é a gente perder cara. a narrativa. É verdade. Não é só Então, uma questão semântica. As É. palavras não são claro. jogadas assim. É. Elas são Mas pensadas. é o que eu sempre digo. Eu vou bater nessa tecla até o dia que eu morrer. Liberal, ele sabe usar metalinguagem e a É. gente fica se recusando. Essa semiótica eles sabem usar, né? Sabe, Sabe demais. E a gente não quer, a gente quer ser sempre explícito e literal sempre, né? A gente precisa ser um pouco mais, usar mais de uma não linguagem explícita para a gente levar a nossa mensagem. Só pedir uma licença aqui, que a Wanda me falou que a Isadora está assistindo o programa e ela é uma criança que foi tá isso. E vidrada você aqui falou um assistindo. palavrão, hein, tia? Eu É, falei. Falou. pede E a Bati boca desculpa. criança? fora. Oi, Isadora, Desculpa, obrigado. Isadora. Não Obrigado me pela tenha como audiência. exemplo. Beijo, Isadora, você é uma linda. Você vê, por exemplo, no dia a dia tem uma palavra que todo mundo aqui talvez já usou, mas que foram colocando na narrativa do dia a dia, e a gente não percebe. Quando te perguntam assim para os homens, né, você ajuda a sua esposa em casa? Exatamente. "Ah, a casa é dela e eu ajudo? É. A casa não é dos dois? Não, eu tenho que fazer minha parte. Geralmente a casa é do homem, mas o trabalho é da É, mulher. eu ajudo não, eu faço a minha parte, né? Então, essas coisas de narrativa. Rapaz, tinha uma narrativa que eu detestava, eu trabalhei na prefeitura, quando tinha festa final do ano, o pessoal marca no Instagram assim, festa da firma. Ah, isso eu gosto. Ai, tomar no cu, festa da firma, desculpa, Aí, Isadora. Festa A da Isadora firma. tá assistindo. Mas isso eu acho legal. Isadora, pra dormir agora, pra escola amanhã. É a minha licença de idiotice é chamar de festa da firma. Eu acho um barato, cara. Mas, bom, antes da nossa saideira, deixa eu só tocar num ponto, porque o Tchê falou sobre a família dele que mora lá em Ferraz, né? E falou, mas vai contratar uma pessoa de Ferraz? Tem um outro ponto também, que no ABC talvez seja menos, mas em São Paulo capital é muito forte, que é o afastamento da população, principalmente da classe trabalhadora, dos centros da cidade, né? Com relação à moradia. Você vê, principalmente naquela região do Parque Dom Pedro, dá até tristeza de o tanto de prédio abandonado ou em desuso ou com usos que eu não vou saber dizer quais são, e a classe trabalhadora que poderia morar Tem mais nesses local sem locais. ninguém morar do que pessoa precisando morar. Sim, Sim. sim. E eu acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada também, não só pela prefeitura. O Haddad tentou trabalhar um pouco isso, até com relação a O plano mudanças no diretor, né? isso, mudanças no IPTU, que a TV Bandeirantes, inclusive, foi muito contra, né, por interesses econômicos. Mas eu espero que ele, como governador, e vocês, nossa companheirada aí que vai ganhar a eleição para deputadas e deputados federais, estaduais, eu espero
que vocês cuidem um pouco disso também, porque é um tema Sim. importante, Não, né? e esse é um tema fundamental, né, o tema da reforma urbana, né. Sim. E assim, eu não me lembro agora exatamente, mas são mais de 200, prédios em São Paulo, tá certo, que teriam condições de ir para esse sistema, né, de habitacional Uhum. público, tá certo. E isso não é feito, né, não é feito porque isso não interessa para a especulação imobiliária, né. Então tem que enfrentar, a gente precisa enfrentar a especulação, os trabalhadores têm que ter o direito de morar, né, no centro também, Sim, assim como os centros, né, das periferias têm que ser centros, tem sim, que ter investimento, né, sim. porque São Paulo é uma cidade muito grande, né, então você, por exemplo, sair de São Miguel Paulista para ir até o centro, você precisa ter, né, todas as os equipamentos de cultura, né, de esporte, de lazer, também ali na região, Sim, né. Agora, nessa questão de moradia, sem dúvida nenhuma, entendeu, Sim. tem que enfrentar, e tem que enfrentar a especulação. E Moradia isso popular não no é centro, qualquer né? coisa, né, E a por maioria isso dos imóveis já são ou da prefeitura ou do ou do estado, Sim. Estado, né. exatamente. Então, assim, veja, por exemplo, né, vou dar assim, em Valinhos, né, o acampamento Marielle, tá certo? Ali, quer dizer, mais de 400 famílias, né, uma organização, né, muito importante, tá certo? Muito importante o que eles estão fazendo lá, né, em termos, também da agricultura orgânica, né, da condição daquelas 400 famílias, que a maioria inclusive vieram de zona urbana, né, lá Uhum. sim. é um acampamento diferenciado. Qual é o enfrentamento lá? Qual é o grande? É com a especulação imobiliária, porque eles querem que lá seja local para condomínio para classe média alta. Os trabalhadores não têm direito, né. Então veja o enfrentamento que a gente tem que fazer agora mesmo, essa questão do despejo zero, porque agora, salvo engano, em outubro, né, a suspensão, né, pelo STF cai, né. Então para a questão dos despejos nessas áreas, embora a gente sabe perfeitamente que Tá eles acontecendo, A né? continuaram aqui em São é, Paulo, o exata aqui em São trator Aqui em São Bernardo, aqui em São Bernardo, Bernardo, aqui em São é. desculpa. Bernardo, entendeu. Quer dizer, O Orlando morando, ele quer que fique morando só ele, né. exa Ele não quer que os outros fiquem morando em São a gente Bernardo não, sabe tá do derrubando casa à torta e desrespeito, direito. tá certo, a própria decisão do STF, né, com a anuência, né, de setores, né, do judiciário que estão aí a Tá serviço da acontecendo, né. especulação imobiliária, né. Sim. Então, Uhum. assim, esses enfrentamentos, sabe, pelo direito, né, de morar, de viver, sabe, nós temos que fazer. E como é que você faz isso? Faz com luta. Você faz com luta. Por isso que essas ocupações são muito importantes, Uhum. tá, Uhum. são muito importantes. Nós temos que defender essas ocupações, todas elas. E num governo do PT, né, nós precisamos ter a proteção, garantias, né, porque isso não é crime, isso não é Sim. nada disso, né. As ocupações mesmo em São Paulo, a imensa maioria são em edifícios, tá, que Que não deixaram de cumpre a pagar, função não cumprem social, função né? social, É. deixaram de pagar impostos, Sim. né, tem Sim. vários, né, E centenas. tem a malandragem, né, dos caras, né, para cumprir a função social. Então, por exemplo, o Bar Brahma tem lá mais de o prédio do Bar Brahma tem mais de 1 milhão de dívida e tem 17 andares que não funcionam na parte do Bar Brahma, mas por ter um bar embaixo cumpriu a função social. Olha que malandragem. Há anos, né, mais de uma década, 17 andares abandonado e embaixo tem um bar, beleza, cumpriu a função social. Claro que, né, É uma bem no loucura centro da isso, É né. uma cidade, né. loucura. E outra coisa, esse lance, né, que é chamado de migração pendular, que é muito louco que é isso, assim, as pessoas não encaram que é uma migração, né, entre a pessoa gastar 1 hora, principalmente quem tá no ABC, Também a 1 qualidade de hora, vida, 1 hora e né, é meia, menos de qualidade 1 de hora da vida. sua vida, né. Deixa eu É. só interromper você, Lisney. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui e explique para a população que está assistindo a gente, o que é migração pendular. Migração pendular é que a gente não coloca isso como uma migração, né, você faz uma migração E todo é, dia. né. As pessoas que gastam de 2 a 3 horas só entre o percurso de casa e o trabalho, é considerado uma migração. 3 horas é um voo que você pega para Recife. A pessoa faz uma Para João viagem para Pessoa Recife também. a pessoa faz uma viagem para Recife, você né, um dia de trabalho dela. Você chega no Sim. Rio de Janeiro, uma ponte aérea em 40 minutos. Não, você vai para a Europa em 12 o que você faz 12 horas para Portugal, a pessoa fez em 3 dias de trabalho, aqui em São E se Paulo, perde, né. né, porque ela não vai Exato. ler, ela não vai ver um Não, filme, não vai estar com o se filho, com a alguém faz uma filha. viagem longa de avião, fala: "Nossa, foi exaustivo".
Imagina quem faz isso todos Em os pé. dias. É E isso não, mesmo. e é interessante, pra gente, que já tá dando a hora já, pra gente partir pra saideira, pra tomar nossa saideirinha, é é interessante, isso que você falou, pra mim foi muito legal, porque a gente realmente cansa, tudo bem, pegar uma viagem pra João Pessoa, ir pra Recife, pra Natal, né, é cansativo. Mas, cara, você ficar 15, 20 minutos no ponto de ônibus, 40 no ônibus, aí você pega um trólebus, como muitas vezes a gente precisou fazer, Sol, chuva, 45 minutos a 1 hora até o trem. do Ferrazópolis até São Mateus. Até São Mateus não, até Jabaquara, desculpa. Ou Chega até no. o trem em Santo André, que você Sim, paga outra paga passagem. outra passagem. Ou o metrô em São Paulo. E a Sé, 6 da tarde, a luz, 6 da tarde, é uma das coisas mais desesperadoras que eu já vi na minha vida. Então imagina a pessoa trabalhar o dia inteiro, mora longe, mora no ABC, mora em Guaianazes, mora em Ferraz, mora em Franco da Rocha, Mora em Jundiaí. mora em Jundiaí, Tem gente que vem né? de Jundiaí, de trem. E tem que enfrentar tudo isso, sendo que tem uma ruma de imóvel no centro de São Paulo que está desocupado. São 17 andares em cima do Bar Brahma, mas do lado deve ter mais 2, 3 andares, do outro lado deve ter mais 2, 3 andares. Então, cara, E isso revitaliza a região, né? sim, Sim, e reduz a violência, né? A Já tá sim. ocupação, provado, isso já tá Exato, provado. exato. É. a ocupação reduz a violência. Então, Jandir, eu acho que, e eu espero, não só você, mas que as deputadas e os deputados de esquerda que vão ser eleitos, espero que sejam muitos, Tem pouca pauta para né? trabalhar, né? Vocês, Não tá fácil. se você, Tá fácil, se não. você acha e eu tenho certeza que não acha, você está muito consciente disso, mas que a campanha é a parte mais difícil, com certeza não é. A Que gente a sente luta falta da campanha depois, né? é, Depois que passa, a gente Não, não cansa. sinto não. eu O Lisney particularmente não. não gosto de fazer campanha. Eu gosto de campanha salarial. Eu ainda tenho muito esse clubismo sindicalista nas minhas veias. Mas o que transforma a vida de todo mundo A política. é a política. É, Né? E a campanha política ele é um instrumento para isso. Né? sim. Se a gente se recusa a fazer, se a gente não pega gosto, se a gente não se energiza para estar no dia a dia conversando com as pessoas, a gente deixa com que apresentador sensacionalista ganhe eleição, a gente deixa com que doido de óculos escuro com arma na mão ganhe eleição. Sim. E essa galera não pode ganhar, né, Jandira? Não, de jeito nenhum. Né? A gente De precisa de jeito gente nenhum. Se a boa na gente Lesp. quer, se a gente quer fazer esse processo, né, de reconstrução, de transformação de São Paulo, do Brasil, nós precisamos fortalecer, quer dizer, as bancadas do PT, as bancadas da esquerda, isso é muito importante. E colocar mais mulheres na política, né? Porque, Sim, gente, é é o uma caminho, né? vergonha. É o caminho. Não, é uma vergonha, né? Quer dizer, você ter aí 10, 15% de representação de mulheres, nós somos 53% da Da população. população, Precisa sabe, de do muito mais. eleitorado. As mulheres, inclusive, é que estão, né, até acho que por conta de todos os impactos, né, de tudo que tudo que nós estamos vivendo, né, nesse pós-golpe de 2016, as mulheres que estão, inclusive, colocando o Afetadas, né? Lula É. em primeiro lugar, Sim. tá certo? Nas Se, pesquisas, se as todas as mulheres mulheres estão muito mais votarem no Lula, Lula conscientes. ganha. Exatamente. E Né? as mulheres é que estão puxando, Sim, né? Que estão Com puxando, certeza. Porque né, são os que essa mais estão eleição. sofrendo, né? Porque são Também. as que mais estão sofrendo, porque são as que mais perceberam, né, mais claramente, né, o que está em A jogo, né? fome, né? A fome. Agora, você sabe que fazer campanha, eu estou adorando fazer essa campanha. Olha que é de manhã, tarde, de noite, segunda a segunda. Sábado eu falei que eu bati o recorde, fiz 8 reuniões Meu no Deus do Nossa sábado. Senhora. céu. Mas eu saí assim, bem, sabe, porque, assim, é tanta gente legal que a gente encontra, é tanta gente fazendo coisas boas, sabe. Tem um monte de gente que eu brinco, eu falo assim: "Vocês nunca mais vão se livrar de mim na vida", entendeu. Porque, sabe, você encontrar pessoas em todo esse estado de São Paulo, que estão fazendo, sabe, é gente fazendo cursinho popular, é gente fazendo, cursos de promotoras legais para empoderar as mulheres, é gente fazendo pequenos projetos ali de cooperativa, de discutir de trazer crianças para trabalhar, para trabalhar não, para passar o contraturno escolar, Uhum. sabe, a gente fazendo trabalho de saúde, tem tanta gente fazendo coisas importantes, sabe, bacana, né.
e que isso é muito, assim, enriquecedor, né, conhecer mais gente. Eu tô adorando, Isso é tô ótimo, curtindo isso é ótimo. demais. Porra, Eu não gosto é importantíssimo. da como é que fala? Da burocracia, né, desses negócios, esses problemas que tem, né, nos paralelos, mas sabe, estar com as pessoas, Dialogar. conhecer, dialogar, né. Eu tenho conhecido gente, olha, gente bacana, assim, inclusive de todas as religiões, sabe. É gente da umbanda, é gente do candomblé, é gente, dos católicos, Da né, astrologia, você tem da conhecido, do Jandira? do sim, da astrologia, do tarô, É da muito legal. evangélicos, sabe, gente assim que se identifica, tá certo, que você encontra um ponto de conexão, a conexão entre as pessoas, porque são pessoas que querem um Brasil melhor, Sim. que querem viver bem, que querem direitos, entendeu. Então, assim, tudo isso está sendo muito, assim, muito enriquecedor mesmo. Eu independente do resultado, mas nós vamos chegar lá, né, Vão. estamos trabalhando Amém. para chegar lá, mas eu me sinto, assim, muito fortalecida e um aprendizado concentrado muito importante nessa época. É minha primeira, né, vez como eu nunca disputei eleição, né, nunca pensei nisso, foi a Só situação eleição mesmo, sindical mesmo. só eleição sindical, aí Aí várias, vai. tá certo, sempre trabalhei, né, nas Uhum. eleições, coordenei campanhas, né, mas como candidata é a primeira Do vez, outro né. lado é a primeira vez. É a primeira vez, mas está sendo muito gratificante. Eu nessa jornada, eu sem dúvida nenhuma encontrei pessoas no estado inteiro que eu sei que a gente vai continuar junto e ser amigos para sempre, porque, sim, que tem tudo a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer, né, quer fazer. Está sendo muito legal mesmo, né. E que E vamos seja uma chegar lá, né, 13.654. boa, que seja uma jornada vitoriosa, né, já é pelo dia a dia, pelo diálogo, né, Sim. pelo acúmulo, mas a gente sabe, a gente que é morador de São Paulo, o negócio é bolo bullica, né, tem que estar na Lespe o ano que vem com mais outros companheiros e companheiras de esquerda, para a gente ter um bom número de pessoas lá e fazer o debate que é necessário, né. A gente conversou sobre tantas coisas importantes aqui, essas coisas precisam ecoar e ser o debate protagonizado na Lespe. Vamos de saideira, gente? Vamos, vamos. Vamos passar começar com não, vamos Aquaman fazer brasileiro. diferente, né, eu sei que eu comecei com o Tchê e depois fui para o Lidney, mas até pela proximidade do Lidney com a campanha, vamos deixar o Lidney para o final? Tchê, faz a sua saideira aí, depois eu falo e a gente deixa o Lidney por último hoje. Bom, primeiro, gente, adote, não compre. Século XXI, né? Já tá na hora de a gente acabar com essa indústria aí de onde a cachorrinha, a gatinha é matriz, né? Para filhotinho e tal, só pelo lado capitalista da coisa, né? Temos que acabar com essa indústria. Então, adote um cachorrinho, um gatinho, vamos lá, que cada coisinha que a gente faz assim é mudar o mundo um pouquinho. Então, você acha que não muda nada adotando um cachorro, um gato? Você está mudando, né? No mínimo, você tá mudando a vidinha dele já, Sim. mas também está mudando a sua e está mudando o mundo um pouco. Não é uma pergunta em si, mas eu, Jandira, eu acompanho várias candidaturas, desde que existem redes sociais, né? E nessa também, até por conta do O Tchê que é eu, co-candidato à A federal. federal junto pela com luta em a movimento, Luta em Movimento, do 50 ABC. 37. Já Agora vamos ver. pode pedir, né? Agora Agora pode pode. pedir voto. E a gente também está com esse intuito de, né, essas pautas que são do estado, são na cidade, mas também são nacionais, né? Sim. Elas não param aqui. Mas eu vejo você, Jandira, até pelo que a gente colocou aqui, que você falou, claro, você é do ABC, mas você está no estado inteiro, todo dia andando, tal, pelo estado inteiro. O que nessa campanha você mais vai tirar de bom para sua experiência de vida, assim? Você já colocou aqui que é um pouco conhecer pessoas, né? Mas o que você traz para você nessa de conhecer o estado, tal, que você fala: "Eu não sabia disso e agora sei", tá? Vai ser uma coisa para o resto da minha caminhada aí política. Ah, tem várias coisas, viu. Como eu te disse, é um processo de aprendizagem, assim, muito grande, né. E eu acho que, assim,
que o que mais tem me tocado nessa jornada toda é assim, às vezes a gente acha, sabe, que quem faz as coisas, quem está, né, quem tá trabalhando, né, coletivamente, quem está preocupado, né, nessas construções cotidianas, tá certo? A gente que principalmente que é do sindical, né, então fala: "Não, Uhum. são sindicatos, tal". Gente, tem tanta gente fazendo coisas importantes simples, sabe, numa comunidade, às vezes uma horta comunitária, sabe, assim, o que mais me toca e o que é ter e que mais me entusiasma nesse processo todo é ver que tem gente querendo, sabe, romper, né, com esse quer dizer, com esse estado de coisas, que tem uma ligação, sabe, com as pessoas com quem elas vivem ali, de outro tipo, que Uhum. tem solidariedade, que nesses tempos tão difíceis, sabe, muita gente se ajudando, muita Sim. gente se ajudando. Isso aí é algo, assim, que não que a gente às vezes fica achando: "Não, sabe, é só ali, é só nos movimentos já organizados", não. Isso é quebrar o É um capitalismo, né? clubismo, né? Isso, é isso. E nós É um clubismo precisamos nosso. exatamente, nós precisamos enxergar isso, porque à medida que a gente, né, que vem desses movimentos, né, organizados, tá certo? Quer dizer, que a gente consiga fazer uma conexão, né, com o que acontece no dia a dia, a gente conseguir entender os mecanismos de sobrevivência. E que esses mecanismos de sobrevivência têm necessariamente que ser solidário, tem que ter essa coisa do cuidado um com os outros. A gente consegue também fazer outro tipo de conexão, inclusive com as nossas próprias bases. Sim. Às Uhum. vezes a gente não sabe como é que as pessoas vivem para valer, né. Às vezes, assim, mesmo ó, no setor público, pô, eu tenho visitado pessoas que você imagina que vive de um jeito, e você vai ver, é de outro muito diferente Uhum. daquele que você imaginava, né. Uhum. Então, assim, conhecer mais, sabe, da vida real, concreta, cotidiana, e os aprendizados, né, que vêm disso, eu acho que isso para mim vai ficar para sempre, sabe. Eu já aprendi muito nessa campanha, para mim a trajetória até aqui já é vitoriosa nesse sentido. Eu Sim, saio melhor, entendeu. Eu saio uma pessoa melhor do que eu entrei, isso eu tenho certeza, Que ótimo. independente de qual seja o resultado. que legal. Bom, agradecer a você também, né, nossa freguesa aqui já tá acostumada aqui a bater papo com a gente. Primeiro foi virtual, Isso, né, e é. agora presencialmente, e eu espero muito que a gente, o ano que vem ou no outro, a gente te traga de novo para falar como tá seu Oh, mandato, né, ai, na vai ser ótimo. Assembleia. Isso, e cobrar Torcer tudo o muito. que é o que a gente Sim, conversa sim, aqui. a cobrança também faz Claro. parte, né. Bom, gente, agradecer demais a você realmente. Não vou, até pela questão do tempo, não vou fazer a última pergunta não, mas quero te desejar muito sucesso. Obrigada. Quero desejar que não só você, mas quero desejar que o pessoal da Luta e Movimento também tenha muito sucesso Uma nessa boa eleição. dobrada aí, né? Porra. Sucesso, Fernando, eu não sabia. É, Legal. Para você Então, também. e Vamos e e lá. acima de tudo, eu espero que nós, enquanto brasileiras e brasileiros, tenhamos sucesso nessa eleição, né, porque a gente está passando por um momento ímpar na nossa história. A gente viu o pessoal, algumas pessoas ainda falam assim: "Ah, mas ele não teve tempo de governar, então talvez tu votar nele para dar mais 4 anos", para ele Não, não, dizer: não. "Aqui veio". É justamente o contrário. Ele teve o maior cenário em que ele poderia mostrar quanto é humano, né? o quanto é humano, competência, capacidade, e ele não teve nada, ele estragou o país. No momento que a gente mais precisava importar equipamentos, vacinas e tantas outras coisas que a gente precisou importar, a política cambial do governo Bolsonaro deixou o dólar a 5, R$ 6 todos os dias. Né? Isso encareceu o preço da carne para a gente, encareceu o combustível, encareceu o remédio, encareceu tudo. No momento que a gente mais precisava de coisa barata, as coisas estavam extremamente caras. Então, o sucesso eu não desejo só para vocês, eu desejo para todos nós, né, população brasileira, que a gente precisa demais que essa página da nossa história, essa triste página da nossa história seja virada. Então vamos torcer para que o dia 2 de outubro seja um dia muito abençoado para todos nós que Sim. amamos nosso país. Disney, meu irmão, sua Não, mas saideira. só uma parte também que você falou, é muito triste, né, você ver um ministro dizer, né, ao mesmo tempo que a fome está acentuando o país, né, e São Paulo também é
onde tem a maior pobreza também, né, o pessoal aí ele Uhum. falava: "Agora a gente decola, agora a gente decola", Aham. né. Mas enfim, eu queria fazer uma última pergunta. Primeiro, antes de fazer a pergunta, Jandira, hoje é dia 5, né, ontem foi dia 4, foi aniversário do meu Amanhã vai ser dia irmão. dia 6, Então, é exatamente. Amanhã depois foi 7. dia 4, foi aniversário do meu irmão, Kaique, fez 21 Kaique, anos. um beijão. Te amo, viu, só Beijo, pra mandar pra Kaique. você. E a gente tá à E ele é vésperas mais do bonito que você, né. Você é isso é lindo, verdade, mas ele é mais ele é bonito que Ele é bonito, você. lindo. Eu exatamente. pensei Lindo, que isso não lindo. conseguiria acontecer, Não, mas Ai, aconteceu. Meu Deus, por que vocês fazem isso com essa criatura, gente? Você não pode falar uns ai, apelidos, Jandira, a não. gente também não pode. Eu acho A melhor gente eu também não não melhor falar, não. Bom, entendeu? Mas é o nosso pescador parrudo aqui vai Vamos fazer o vai do seguinte, a podcast. próxima vez que eu vier, aí eu falo. Com todos Aê! os apelidos Beleza. que tem por aí. mas vamos lá, a gente tá às vésperas do dia 7 de setembro, né, e tem um divisor aí, né, tem a Bem direita lembrado, bem lembrado. se colocando aí, né, que vai fazer sua manifestação, mas também tem um outro lado aí do grito dos excluídos, né. Como é que é essa data aí? Como é que você vai trabalhar esse dia, juntando a campanha, junto com os movimentos sociais? Como é que você está Não, acho que é pensando? muito importante, Lidney, a gente fazer essa convocatória, esse convite, né? Aqui no ABC, vai ser na Igreja da Matriz de Santo André, né? Às 8h30 vai ser a missa, às 9h30 a caminhada até a Praça do Carmo. Muito importante, todo mundo tá lá. O Grito dos Excluídos, salvo engano, é o 28º esse, né? Grito dos Excluídos. Portanto, nessa data simbólica do 7 de setembro, isso tem tudo a ver com o processo. Enquanto tiver exclusão no nosso país, enquanto tiver dependência externa, né? Enquanto tiver essa desigualdade social, enquanto tiver essa, quer dizer, essa ausência de liberdades democráticas reais, né, que fizeram Uhum. com que, hoje a gente tenha esse governo de extrema direita, destruidor de vidas, né, de direitos e de tudo, Uhum. nós não vamos ter um país realmente independente. Então o grito dos excluídos é simbólico, né, é simbólico, é importantíssimo para o movimento popular, para o movimento sindical, e todos e todas devem participar, né. E aqui no ABC, de novo, convido, eu estarei lá desde a primeira hora, para a gente poder fazer um belo ato, tá certo? Um ato da classe trabalhadora, um ato das pessoas que querem, né, o melhor para o nosso país, né. Ali Uhum. vai estar o povo do bem, o povo da luta, né. Com Então é certeza. muito importante que a gente vá e apoie e reforce muito fortemente esse ato do dia 7. E nós estaremos lá todos juntos, Estaremos né, Todos lá. juntos juntas e e juntas, juntes. e juntos, juntas e juntas. Exatamente. Isso aí. É bom, gente, então agradecer mais uma vez, Jandira, obrigado por ter Boa aceitado o Eu nosso sorte. adoro convite. esse bar de Boa água sorte. mineral, porque eu sou da água mineral. A gente precisa tomar uma junto, todo mundo aqui. Qual é o Obrigado. número, Jandira? Ah, sim, Tem um 13654. panfletinho aqui, Ah, né. tem Aí, aqui, tem até um panfletinho Ah, aqui com Lula, Haddad, muito importante, né, Haddad governador, isso vai dar uma vai. mudança Mulher muito socialista importante. feminista. Mulher socialista, feminista, faltou aqui sindicalista. Isso Ótimo. aí. É o grande qualidade, inclusive. 13654. Isso aí. Obrigado, Jandira. Você lembra quem é semana que vem? Não lembro não. Ótimo. Na semana que vem, a gente vai receber o pessoal da Batalha da Matrix. Vai ser um papo Muito bastante bom. interessante. Vamos falar aí muito de cultura, vamos falar muito do movimento hip hop e vamos falar muito de resistência, né? Porque essa galera está sendo atacada pela Prefeitura de São Bernardo há bastante tempo e a Sim. gente precisa, inclusive, dar um pouco mais de voz, né? Não, todos nós, a gente precisa entender e divulgar para as pessoas o que essa molecada está sofrendo na Batalha da Matrix. Então, na segunda-feira que vem, dia 12 de setembro, às 20 horas, o pessoal da Batalha da Matrix aqui no nosso podcast Bar Fechado. Agradecer todo mundo que comentou hoje durante nosso programa, convidar para se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Quem puder e quiser, torne-se membro.
né? Mais uma vez, por menos de uma cervejinha lá do Mundo Livre, que é bem barata. Eu conheci o Yasuki na sexta-feira. Né? Então, um abraço pro Yasuki, inclusive, também. Prazer de conhecer Yasuki. Já conheço o Yasuki faz tempo, grande companheiro. Ele comenta sempre, mas não conhecia ele, né? Aham. Ele não me chama de Jandira, Presencialmente. ele só me chama de Uehara. É, Oi, pô, Uehara. clubismo Clubismo. étnico, né? É. Muito obrigado. E a Jandira, né, a última coisa que eu preciso falar é que ela é de uma família porreta, né, porque ela é prima do Gushiken, né, histórico quadro do PT e do sindicalismo Dos bancário, bancários. e da Fabiana Uehara também, que Também. é a Que já minha foi amicíssima. entrevistada Já com a conversamos com ela gente. Ah, aqui. verdade. Tá com Pessoa bebezinho. maravilhosa, Verdade. assim, lindo, né? Ai, Lindo. muito fofo. Então, Jandira, mais uma vez, obrigado. Você que assistiu a gente, eu tô dando murro aqui já. Muito obrigado. Até semana que vem. Um cheiro no zóio. Tchau, tchau.